Olá, mais um Transitando com Marcelo Araújo. E a nossa mensagem de hoje, nosso tema de hoje é a respeito do permissionário. Quem que é o permissionário? É aquela pessoa que tirou sua primeira habilitação, ela não recebe a famosa definitiva CNH, ele recebe a permissão para dirigir. E nesse período de 12 meses, ele não pode cometer infrações graves, gravíssimas, ou reincidir, ou seja, cometer mais que uma infração de natureza média, senão ele não obtém a CNH. Isso está previsto no artigo 148, parágrafo 3º e 4º do Código de Trânsito. Mas quais são as situações que acontecem? Então, imagine um permissionário que nesse período ele cometeu uma infração, por exemplo, natureza gravíssima, ultrapassou o sinal vermelho do semáforo, bem típico, e recebeu essa notificação que ficou em nome dele. Mas ele já está, por exemplo, no 8º, 9º mês da permissão. Então, ainda chegará a notificação de autuação para ele, ele vai poder fazer a defesa, muitas vezes vai fazer a defesa, não sendo acatado, ele pode recorrer para a Jari e ainda ao Conselho Estadual de Trânsito. Um processo que pode demorar muito. E o que acontece na prática? Como o efeito suspensivo o beneficia nessas defesas e recursos, ele obtém a CNH. Então, ele pega a carteira de habilitação, mesmo tendo cometido essa infração grave ou gravíssima ou reincidir média. E tira a CNH. Daqui a pouco ele passa 2 anos na categoria B, tira a categoria D, depois vai para a categoria E, por exemplo, faz curso MOP de transporte de produtos perigosos nesse período, tira a permissão internacional e vai dirigir fora do país. Ou seja, ele passa a ter uma vida de motorista normal, inclusive subindo categorias. Passa a trabalhar com o transporte de pessoas, seja Uber, seja transporte escolar, se ele obtiver a categoria D, por exemplo, entre outras coisas. Mas aí o que acontece? Encerra-se o julgamento daquela multa, lá daquele período de permissionário. E sabe o que acontece? Ele perde a CNH, ele volta à estaca zero, ele volta aos bancos escolares da autoescola. Aliás, ele volta ao exame preliminar médico e psicológico, se for o caso, para que venha obter a CNH, vai para a autoescola de novo, tem que fazer a aula teórica, a prova teórica, a aula prática e prova prática, tudo novamente para se reabilitar. E aí vem uma série de situações questionáveis. Primeiro, você viu que decorreu do cometimento dessa infração, dessa multa no período da permissão. Mas aí se torna uma situação um pouco conflituosa, na minha opinião, porque o órgão de trânsito, o DETRAN, ele vai se basear nessa infração que aconteceu. Só que não vai ser dada uma oportunidade, um processo próprio para o permissionário se defender. Por quê? Esse carro, por exemplo, pode estar em nome de uma outra pessoa. O proprietário e o condutor são legítimos para recorrer, mas não necessariamente têm o mesmo interesse. Imagine que o proprietário quer vender o carro e quer o desconto de 40%, que com isso declina o direito de recorrer. Ou seja, se tem uma locadora, por exemplo, acaba muitas vezes não dando conhecimento ao locatário, que só indica ele como condutor. Então, esse tipo de situação demonstra que o processo da multa, muitas vezes, é conflituoso entre o proprietário e o condutor. E quem vai sofrer essa consequência será o condutor, que perderá a permissão. Outra coisa, se a regra do artigo 148, parágrafo 3º e 4º, é para não obtenção da CNH e ela é obtida, eu entendo que não caberia essa reversão, esse regresso à situação anterior, ao status quo ante, como juridicamente se fala. Por qual motivo? Eu comparo muito ao anticoncepcional de farinha. Para que serve o anticoncepcional? É para a criança não nascer, é para não haver a fecundação. Mas se ela nasceu porque o anticoncepcional de farinha, você vai fazer voltar para a barriga? Não dá. Então, a regra, ela serviria para não obtenção da CNH. Uma vez obtida a CNH, entendo que deveria ser tratado como tal. E caso esse permissionário chegasse na situação de reversão, entendo que deveria ser aberto um processo próprio para ele se defender dessa regra especificamente, porque o artigo 265 do Código, ele fala que todo ato que implique na suspensão ou perda do direito de dirigir mereceria um processo administrativo próprio da autoridade competente, que é o DETRAN. Então, essa situação tem recaído sobre muitos permissionários ou ex-permissionários que chegaram a pegar sua habilitação em tese definitiva e agora, depois de, às vezes, anos habilitado, voltam à estaca zero. Então, está aí a explicação.
os meus questionamentos a respeito da aplicação dessa regra e a sugestão que eu dou a você, permissionário, se você puder ficar esses 12 meses sem dirigir e sem ter carro no teu nome, ou moto principalmente, eu recomendo. Porque a possibilidade, o potencial de acontecer um problema, você, por exemplo, tirou a categoria A, permissionário, vai trabalhar fazendo entrega de comida, vai para uma fiscalização, a moto tem problema e está em teu nome, seja qual o problema, equipamento obrigatório. Você não consegue tirar a multa do teu nome, ela vai recair, pronto, perdeu o seu direito de dirigir, não vai pegar a habilitação definitiva. Então fica aí o comentário, a informação, os questionamentos, né, com relação a essa dúvida. Espero que ela tenha sido útil para você. Muito obrigado, até o próximo Transitando com Marcelo Araújo.